Vamos ver como esse menino aprendeu 4 idiomas antes dos 17 anos dele. Vamos lá, ele tem cara de nerd, então imagino que ele não tenha, enfim, pode ter aprendido com série, com jogo, filme e tal. Tô vendo, parece que é um Harry Potter aqui, uma coletânea de Harry Potter. Não sei. Vamos lá. Agora, falando sério, no vídeo de hoje a gente vai descobrir como eu fiquei poliglota aos 17 anos. Eu sei. I know I'm amazing, you don't have to say. Não é tão difícil assim. Então, se você for um pré-adolescente, esse é o momento perfeito pra você assistir esse vídeo. Se você tiver a minha idade, ainda não tá tarde também. Se você for mais velho, Quanto mais novo, melhor. Isso daí que ele falou é uma verdade. Quanto mais novo, melhor. Mas dá pra você aprender, enfim, em todas as épocas da sua vida. É só você se expor a uma quantidade suficiente de input, uma quantidade que a fala vai começar a sair naturalmente. Algumas frases, você vai começar a pensar em inglês quando você menos esperar. Aliás, quando você menos esperar, não gosto muito dessa ideia de quando você menos esperar, mas eventualmente, digamos assim, em algum momento você vai falar algumas frases naturalmente, sem nem forçar, sem se esforçar tanto. Mas quanto mais jovem, melhor. Porque você tem mais tempo. Porque você tem mais tempo, tá? Eu diria que esse é o principal motivo do porquê, quando você é mais jovem, é melhor para você aprender um idioma. É principalmente porque você tem mais tempo para fazer o input e tal. se vocês me conhecem, vocês sabem que meus interesses não são muito famosos aqui no Brasil. Meu jogo favorito é Zelda. Depois de Zelda tem Kenshi, Terraria. Há muitos de vocês provavelmente nunca nem ouviram falar desses jogos, a não ser que vocês sejam cultos, igual a mim. Ai, meu Deus, culto. Tô brincando. Mas é difícil ver algum brasileiro fazendo conteúdo bom sobre essas coisas. Então eu também consumia muito conteúdo em inglês no YouTube, fazendo com que basicamente tivesse inglês pra onde eu fosse. Então, pra vocês terem ideia, eu nem lembro de ter estudado inglês. Desde que eu lembro, eu já sabia inglês. Mas é isso. Pra facilitar, vamos falar que aos 10 anos eu já tava fluente em inglês. Eu basicamente terminei, né? Mas eu parei de estudar inglês assim quando eu entrei no 6º ano. E agora, como eu era uma criança com muito tempo livre, eu fiz a melhor coisa que toda criança com tempo livre pode fazer: gastar tudo jogando videogame. Não era nem jogo bom, era Lego Worlds. Não, mentira, que Lego Worlds é divertido, tá? É legal, é bom isso daí. Mas foi nessa época que eu conheci o meu ídolo, o meu herói de línguas, o Ikena. Eu gosto muito do Ikena. Eu conheci ele pelos vídeos de VR chat que ele faz, que ele basicamente entra. Eu gosto Nossa, passa super rápido. o meu herói de línguas, o Ikena. Ikena, co-founder of Fluio. At 16 years old, I could only speak English. By 30 years old, alguma coisa. Deve ser um poliglota. Talvez já tenha ouvido falar, alguém já comentou aqui no meu canal sobre esse Ikena, se eu não me engano. Vamos ouvir mais. Eu gosto muito do Ikena. Eu conheci ele pelos vídeos de VR chat que ele faz, que ele basicamente entra, finge que não sabe nada, e aí do nada ele começa a falar fluente ali com um francês, um japonês, um chinês, e a lista continua. Ele fala, tipo, 8 idiomas, ele é muito mais cabeçudo que eu, mas ele também é mais velho, então eu vou me dar um desconto. Eu recomendaria ele pra vocês, mas ele não fala português. O conteúdo dele é principalmente pra quem fala inglês como uma língua principal. Mas se você souber inglês, eu recomendo que você vá dar uma olhada. Fala que foi o Pedro Martins, viu? Vai que ele me nota. Tô brincando, não faz isso não, fica vergonha. Mas eu basicamente olhei pro Ikena e pensei, eu quero ser igual ele quando crescer. E aí que eu finalmente decidi virar um poliglota. Virou meu novo sonho, meu novo objetivo. Agora, João Pedrinho, que não é mais João Pedrinho, agora é só João Pedro, começou a estudar japonês. Eu sempre gostei de anime, como Pô, muito legal ele ter essa decisão de virar poliglota, porque, cara, eu já tive essa vontade, na verdade eu ainda tenho, né? Ainda tenho essa vontade. A inteligência artificial, pra falar a verdade, é uma coisa que me barra um pouco. Eu tô achando que o mundo vai mudar muito daqui 2 anos, sabe? A ponto de a comunicação mudar. Não sei, eu acho que a tecnologia tem tudo assim. O ChatGPT o ChatGPT é uma linguagem, né? E assim, eu não sei como vai acontecer das pessoas não precisarem mais falar o idioma da outra pessoa. Um brasileiro não precisa falar inglês para se comunicar com um americano ou com qualquer outra pessoa do mundo. Eu não sei como isso seria possível, mas eu sei que a inteligência artificial, com, como ela é muito próxima à linguagem, o ChatGPT já é uma linguagem, né? Eu acho que tem tudo para perder um pouco essa importância, sabe? Ou esse valor em você ser um poliglota. Mas isso, se a gente entrar nessa, absolutamente qualquer coisa, qualquer tipo de conhecimento da nossa vida vai ser assim, né? Eu já tô vendo uns caras aí que estão falando, pensando no futuro da inteligência artificial, com a inteligência artificial, futuro com a inteligência artificial, falando que não vai mais fazer sentido adquirir conhecimento.
né? Porque o conhecimento, de certa forma, é um produto do capitalismo, né? Do mercado. É um produto. Você se aprimora, mas não só porque você quer aprender inglês, porque é uma língua legal. É também. Eu acho que muitas pessoas que estão no meu canal têm essa ideia de que o inglês é algo muito divertido mesmo. Pô, é muito massa você pegar um código, porque uma língua é um código que você não sabe nada e que aquele código expressa o mundo, expressa a realidade. E você pega aquele código e você começa a entender ele, daqui a pouco você está se comunicando de uma forma que os seus conterrâneos, a sua família, os seus amigos do Brasil que não falam inglês, não conseguem entender. Isso é fantástico. Eu sou fascinado por línguas, idiomas, códigos, sabe? Eu sou fascinado por isso. Porém, a verdade é que a gente aprende também. Eu lembro que quando eu aprendi, eu tinha 16 anos quando eu comecei a estudar inglês, e eu já tinha consciência de que eu estava aprendendo para o mercado também. Tipo, metade era para o mercado, metade era, cara, eu preciso aprender inglês, eu tenho que saber isso para me colocar no mercado. Para eu não posso ficar, eu não posso morrer sem aprender esse idioma. Eu tenho que saber porque os filmes são em inglês. Era uma coisa social, era uma importância, não só financeira, digamos, econômica, mas era uma importância, era algo importante socialmente também. Pô, todos os filmes são em inglês, os jogos que eu consumo são em inglês. Que nem esse menino falou, né? Minha vida já era em inglês, assim. Tudo que eu gostava era em inglês. Aí música também. Então, como eu vou ficar sem aprender esse idioma? Só que o futuro, voltando à ideia de que o conhecimento talvez não tenha mais sentido, no futuro você não vai mais precisar se preparar com conhecimento, porque não vai ser uma necessidade mais do mercado, sabe? Pô, a qualquer momento você pode descobrir o significado de uma palavra no seu celular, a qualquer momento você pode saber sobre qualquer conhecimento, qualquer coisa do mundo, cara, no seu celular, ou às vezes nem no celular. Eu acho que daqui uns 2 anos a gente vai falar e vai ter um device na sua casa que vai responder. A Alexa já é assim, mas a Alexa ainda é meio burra, né? Hoje em dia. Mas eu acho que isso vai ser aprimorado e tal. Então, enfim, por isso que hoje em dia, para falar a verdade, eu não tenho muito mais essa gana que eu tinha de me tornar um poliglota, né? Eu falo espanhol já, um espanhol meio intermediário, meio avançado. É, Então seria português, espanhol e inglês, já está garantido essas três, só falta uma língua para eu me tornar poliglota. E eu comecei a estudar francês ultimamente, mas o maior motivo do meu francês é com certeza sentir na pele o que os meus alunos sentem, porque eu já não sei como é aprender um idioma, né? Eu não sei como é mais aprender uma língua nova. Eu já esqueci como é esse sofrimento. Assim, muita coisa eu ainda lembro, mas na prática, assim, no dia a dia, no detalhe, eu já esqueci. Então, eu tô aprendendo mais por conta disso. Mas enfim, fica essa reflexão sobre inteligência artificial e tal. Mas eu admiro bastante ele que quer aprender, aliás, pelo jeito já aprendeu, né? Deixa eu ver de quando é esse vídeo. 8 meses. Ah, ele ainda tem essa gana. Talvez seja a idade dele também. E aprender um idioma é uma coisa bem difícil também. Bem difícil. Nossa, leva bastante tempo. Imagina, né? Você separar 1.000 horas ou 2.000 horas para você saber falar francês, uma língua que você não vai usar para nada, entendeu? Você tem que gostar muito, cara. Você tem que gostar muito, porque se você já fala inglês, que é o meu caso, já fala espanhol, eu vou aprender mais uma língua só de enfeite. Ela vai ser uma língua de enfeite, cara. Sabe? Quando eu viajar pra França, eu vou usar, pro Canadá, sei lá. Mas só. É uma língua que eu vou dedicar 2.000 horas da minha vida pra não usar a língua. No meu caso, eu tô aprendendo também pra sentir como que é, então eu me torno um professor melhor através de aprender uma outra língua. Então tem essa utilidade, né? Mas as motivações não são tão grandes quanto eram pra aprender inglês. Enfim, continuando. Você pode ver pros mangás que estão ali atrás. Ou isso aqui, que eu me arrependo de ter comprado, porque eu comprei só de meme, mas agora eu tenho que ficar explicando isso pras pessoas que me visitam. O que importa é, eu gosto de anime. Pra aprender uma língua, você precisa de um motivo externo, senão você não vai conseguir focar. Nem que seja um motivo muito bobo, tipo,
gostar de anime. Eu queria aprender uma língua, e como eu estava começando do zero, eu acho que o fato de eu gostar de anime servia como mais uma motivação pra eu querer É o que eu falei, né? A motivação, né? Qual que é a sua última motivação para aprender o idioma? No caso do inglês, é óbvia a motivação. É óbvia a motivação. aprender japonês e conseguir ver os animes sem precisar Tipo, é óbvio para todo mundo, né? É óbvio para todo mundo. É muito importante a língua inglesa. Acho que inclusive para inteligência artificial, assim, para tudo que a gente vai passar nos próximos anos, é muito importante você saber o inglês. de legenda, ou até mesmo ir lá no Japão visitar a Universal, o Mario, pô, que legal. Daima, ブラジルに戻った時、一生懸命勉強するを始めた。日本語は簡単だった。公文も終わったから大丈夫。けどフランス語はちょっと大変。Alors, je pense que je devrais parler français pour cette partie, non? Douflé, c'est un cours en ligne de français. Il y a le niveau A1, A2, B1 et le B2 prochainement. J'ai étudié pendant 3 mois depuis mon retour et je constate beaucoup de progrès. La prononciation c'est un peu difficile. Nossa, meu sonho é falar francês assim. Comecei agora a estudar e, nossa, imagina, né? Que legal, que língua bonita, né? Como essa língua soa bem, eu adoro. Eu adoro ouvir pessoas falando francês. So if you have a dream of becoming a polyglot someday, don't forget to pursue it, okay? Don't worry about it. Everyone studied a lot. Most language takes about a year to master completely. 6 months if you just study, like the whole day. You wake up, you study, you eat, you study, you sleep, you wake up, and you do it all over again. Then you'll take 6 months. If it's a hard language like Mandarin, Concordo com ele. Concordo. Na verdade, eu não concordo. Na verdade, eu não concordo. Eu acho que se você passar 6 meses estudando inglês sem parar, nenhum segundo, acorda, estuda e vai dormir. 15 horas de estudo por dia. Eu acho que ainda demora um ano para você aprender. Não, um ano não, vai. Demora uns 9 meses para você aprender. Acho que 6 meses não é o suficiente. Isso é muito doido. Deixa eu fazer uma conta. Então, 9 meses que eu fiz a conta. Vou colocar 9 vezes 30 dias. São 270 dias. Vezes 15 horas. 4.000 horas de estudo. 4.000 horas de estudo. De contato com o inglês. Em 9 meses dá para aprender. Se você estuda o dia inteiro, né? Dá para aprender e talvez até sobre. Talvez até sobre um pouquinho assim. Enfim, já está no nível de aprimorar sua fluência, né? Agora em 6 meses, 6 vezes 30, são 180 dias, estudando 15 horas por dia é muito loucura, né? Dariam 2.700 horas. Já dá para falar, lógico, é óbvio que você já consegue falar várias coisas, você já se vira. Eu já colocaria avançado, com certeza, no meu currículo, se eu tivesse 2.000 horas de qualquer idioma, 2.000 horas de estudo de qualquer idioma, sabe? Mas, cara, enfim. Em 9 meses. Em 9 meses eu. Talvez eu concorde com ele. 6 meses. É que eu acho muito difícil você estudar 15 horas por dia. Por isso que eu tô falando de 9 meses, né? Porque em 9 meses, eu diria que você precisa de umas. Eu falei em vídeos anteriores 4.000 horas de listening. 4.000 horas de listening. E pode dividir essas horas, inclusive eu vou responder o menino que comentou aqui no meu canal ontem. Ele perguntou quanto tempo, né, de listening que você precisaria de listening para ficar fluente. E aí fica aquela questão de, tá, tem o listening sem compreender tudo e tem o listening que eu vou parando para compreender. Tem o texto com áudio que eu estudo e que eu vou ouvindo e aos poucos durante, por exemplo, eu tenho 2 horas de listening para fazer. No dia, por exemplo, 2 horas de listening. Aí eu passo 1 hora tentando entender e a outra hora ouvindo já entendendo, sabe? Não sei se deu pra entender essa lógica, mas seria isso, né? Você pega um texto, estuda ele inteiro e para você estudar ele, você passa um processo, um tempo em contato com o idioma sem compreender o que a pessoa está falando, entende? Mas o que eu quero dizer é que em 4.000 horas, seja assim, misturando tudo, misturando estudo com listening, você consegue em 4.000 horas, misturando os dois, assim, não sei se seria dividido exatamente 2.000 horas de estudo e 2.000 horas de listening, mas eu acho que até menos, na real, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu diria que, cara, para você ficar com um nível básico assim de inglês,
se você estudar direito com o método certo, umas 150 horas, não nível básico, é que níveis são coisas difíceis de falar sobre, mas é difícil mensurar, né, o que que é básico para você, o que é básico para outra pessoa, mas eu diria que, pô, 100 horas, 150 horas de estudo de um idioma, dá para aprender as palavras mais usadas. Você já começa a se virar, tipo, no sentido de ver uma publicação no Instagram e conseguir ler ela, um meme e tal, entender um meme, etc. Agora, para falar, a gente tá falando de no mínimo 1.000 horas. No mínimo. 1.000 horas de listening. 1.000 horas de listening, no mínimo. É complicado, né? Ou seja, é como uma professora lá do Instagram, ela fala, ela tem coragem de falar isso no Instagram, né? Que é uma rede social que, enfim, não aceita a verdade muitas vezes, né? Ela fala que 1 hora é pouco para estudar inglês por dia. Porque, cara, você precisa de 1.000 horas. Você tem 365 dias em um ano que você vai estudar 1 hora por dia. Você vai demorar 3, 4 anos para você atingir 1.000 horas, que é para começar a falar. Para você começar a falar e depois tem um longo caminho para desenvolver essa fluência. Ainda vai falar meio truncado, ainda vai falar meio é, demorando para falar, tipo, pensando muito no que vai falar. Não muito, mas em algumas situações, vai fugir palavra e tal. E aí ela fala que é no mínimo 2 horas, cara. 2 horas, 2 horas e meia. E é verdade. É verdade, você tem que estudar bastante para aprender inglês. Ou então você aceita que vai demorar mais de 3 anos. Aí beleza. Se você tiver disposto a, ó, vou ficar 5 anos estudando inglês. Aí beleza. 1 hora por dia é o suficiente. E é mesmo. Agora, se você quer aprender mais rápido, você tem que estudar 2 horas, 2 horas e meia, ok? Num dia que você pode estudar mais, sei lá, um final de semana, pega 4 horas de estudo, 6 horas de estudo. E o bom do inglês é que esse estudo que eu tô falando, ele não é só estudo de você pegar o caderno e escrever, ou então aprender uma gramática e tal. Não, é listening também. Então, se a gente fala de 2 horas de estudo, 1 hora de listening e 1 hora aprendendo ali novas palavras, estruturas, entendendo a gramática, revisando o Anki, colocando frases no Anki, tudo isso demanda tempo, né? Essas coisas demandam tempo, estudando um texto. E a outra hora só ouvindo, ouvindo, ouvindo. Eu vou fazer essa parte final aqui desse React. Daria mais um vídeo. Agora, eu achei que ele ia falar de método, ele só contou a vida dele, foi uma biografia, mas foi legal de toda forma. Então, see you in the next video. Bye.